falar para você nessa manhã. Peço que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Estarei fazendo a exposição do versículo 11 até o versículo 24. Diz assim a Sagrada Escritura. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou dizendo ou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Deus, meus irmãos, chega o final do ano, né? Então a gente sempre tem aquele momento de reflexão, né? Todo final do ano, toda chegada de um novo ano costuma ser um momento muito importante, que a gente faz algumas reflexões sobre a nossa vida. A gente pensa nas coisas que deram certo e a gente também pensa nas coisas que deram errado. Numa prova que a gente não passou, num concurso que a gente não passou, num planejamento que a gente fez, a gente também não conseguiu executar, um negócio que fracassou, às vezes a pessoa tentou fazer um negócio e o negócio não deu certo, um planejamento que você fez de saúde e de vida e só ficou nas ideias, você também não executou, aí eu estou falando de mim no caso, e a gente fica sempre pensando essas coisas e refletindo, e tentando perceber por que as coisas não deram certas. E a gente fica sempre revisando, tentando ajustar e até mesmo querendo modificar. Então, essa época do ano é a época propícia para pensar em mudanças. Pensar naquilo que precisa ser modificado, naquilo que precisa ser alterado e naquilo que precisa ser ajustado. Nós temos essa consciência, a gente, inconscientemente, a gente faz esse raciocínio. A verdade é que quase sempre nós repetimos as mesmas declarações. A gente fala assim, no próximo ano vai ser diferente. Você já está falando isso, eu já estou falando isso. Em 2026 será diferente. Desse ano, aquilo que eu preciso resolver não passa. A gente sempre está fazendo essas promessas. O próximo ano vai ser diferente. E nesse ano, aquilo que eu preciso resolver não passa. Eu vou resolver isso de qualquer jeito. Porém, algumas vezes, ou raras vezes, a gente consegue fazer tudo. A gente não consegue colocar os nossos planos. Tudo aquilo que a gente planejou, a gente não consegue executar. E a gente acaba, de certa forma, falhando naquilo que nós prometemos como mudança para a nossa vida. Isso prova a nossa incapacidade e a nossa restrição humana de poder fazer tudo aquilo que a gente quer fazer. Porque para que nós executamos algo que faça diferença na nossa vida, a gente precisa de outros elementos, não somente a nossa força, a nossa estratégia, o nosso conhecimento, a nossa inteligência, mas outros elementos estão envolvidos nesse processo. E o principal deles é a vontade de Deus. Nós precisamos sempre considerar a vontade de Deus. E nós precisamos também considerar a soberania de Deus. Paulo, ele vai escrever essa carta aos Gálatas num momento muito difícil.
Porque havia ali no meio da igreja da Galácia a propagação de uma heresia, onde se dizia o seguinte: o evangelho pregado por você, Paulo, o que estava sendo dito lá era assim: o evangelho pregado por você, Paulo, é um evangelho falso, não é um evangelho verdadeiro, porque você está pregando libertação, você está pregando mudança, você está pregando transformação total de vida. Porém, essa transformação, essa mudança, ela não se dá somente pela fé em Cristo. O que o Paulo pregava? O seguinte, ó, você vai ser modificado, você vai ser transformado, haverá uma mudança significativa na tua vida a partir do momento que você se render a Cristo e ter fé em Cristo. Os hereges da igreja da Galácia, eles dizem o seguinte, ó, isso não é suficiente. Precisa-se de mais coisas. Então, além de ter fé em Cristo, os crentes também precisam se submeter às leis de Moisés. Que a fé em Cristo somente não é suficiente. Precisa se submeter a um conjunto de regras, ao conjunto de normas, para que você seja realmente transformado. Então, Paulo escreve essa igreja nessa intencionalidade, dizer isso é heresia. Isso aí que vocês estão dizendo está errado. Porque a libertação plena, ela se dá através de Jesus Cristo. Na verdade, vocês estão falando de transformação, mas a transformação de vocês é uma transformação falsa, porque a transformação de vocês não produz mudança. No nosso tempo, na nossa vida, a gente escuta um monte de gente falando de transformação. Um monte de gente falando de estratégias para você otimizar a tua vida. Porém, nem todas essas estratégias produzem mudança de fato. Nem tudo aquilo que é dito para a gente como elemento que vai fazer uma mudança de 360 graus na nossa vida, uma ruptura, que vai trazer uma nova mentalidade, ou no jargão aí deles, mudança de mindset, que vai trazer uma nova mentalidade. Nem tudo isso que está sendo dito é verdadeiro. Nem tudo isso vai trazer transformação de fato. Então, Paulo, escrevendo às igrejas da Galácia, ele vai usar da sua própria experiência. Ele vai se valer da sua própria história. Então, na defesa do evangelho, na defesa da transformação da verdadeira, na defesa da mudança que liberta para a vida, Paulo ele vai se valer da sua própria história para dizer o seguinte: vocês podem estar buscando uma série de estratégias. Você pode estar pensando projetos. Você pode estar idealizando sonhos. Você pode estar idealizando rupturas. Mas segundo o que Paulo diz aqui nesse texto, não há transformação verdadeira fora da ação do evangelho. Você pode estar pensando uma série de transformação, uma série de mudança. Mas a mudança, ela só vai acontecer verdadeiramente na tua vida, a mudança, ela só vai acontecer verdadeiramente na minha vida se eu e você mergulharmos profundamente no evangelho. Essa transformação, aquilo que você está esperando de mudança para 2026, só virá se o evangelho agir de maneira sobrenatural na tua vida. O meu desejo com essa verdade é que possamos, através da nossa relação com o evangelho, vivenciar mudanças profundas que qualifiquem e redirecionem toda a nossa vida. Porque aqui nós percebemos que Paulo ele vai usar da sua vida como exemplo para mostrar que existe transformação possível. Que as mudanças que libertam para a vida, elas podem acontecer. Elas não são utopias. Elas não são somente discursos vazios. Mas essas mudanças, elas são reais. E ele vai provar isso através da sua própria experiência. Ele vai falar o seguinte: olhem para mim, olhem para a minha vida. O que ele está fazendo aqui é um retrato da vida dele. Ele está dizendo para os Gálatas, e eu acredito pela graça e misericórdia de Deus, comunicando com a igreja de hoje. Meus irmãos, é possível nós vivermos um ano de milagre em 2026. É possível. É possível que as mudanças aconteçam de maneira radical na nossa vida. É possível.
Mas essas mudanças elas só vão acontecer se nós tivermos experiências profundas com Deus. Porque Paulo, ele olhando para a sua vida, olhando para a sua própria história, ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, olhem para mim, eu tive experiências. E a primeira experiência que eu quero tratar com vocês é a experiência que eu tive com Deus. Então, essa mudança só vai acontecer de forma radical, de forma intensa, de forma completa na nossa existência, se nós tivermos experiência com Deus. Das nossas experiências com Deus é que vão brotar as mudanças, que vão nascer as transformações. Versículo 11. Ele vai dizer assim: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. O evangelho que Paulo está pregando não é um evangelho baseado em filosofia, não é um evangelho baseado em sociologia, em ciências sociais, não é um evangelho baseado em preceitos econômicos, em preceitos ideológicos, não é um evangelho baseado em raciocínio humanista, não é um evangelho construído dentro da compreensão humana, mas é um evangelho vindo de Deus. Este evangelho que eu estou pregando não é um evangelho que veio da relação de homem algum. Este evangelho que eu estou pregando é um evangelho que vem da minha experiência com Deus. Porque a gente pode ser erudito num monte de coisa. A gente pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se nós não tivermos experiência com Deus, isso não vai valer de nada. Porque segundo o que Paulo está ensinando aqui, este evangelho é um evangelho que vem diretamente do Senhor. Versículo 12. Porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Meu irmão, eu arrisco dizer que na maioria das vezes que a gente lê a Bíblia, a gente lê o texto, mas a gente não tem, assim, muita compreensão daquilo que a gente está lendo. A gente tem alguma compreensão, mas uma compreensão plena a gente não tem. Inclusive, tem coisas que eu leio na Bíblia que me chocam. Eu estava fazendo a minha devocional ontem, e eu estava lendo o trecho onde Davi, ele escolhe 9 jovens da casa de Saul para poder entregar os gibeonitas, e esses jovens foram exterminados. Eu falo, isso está me chocando, isso me choca. Os gibeonitas, e tudo ação de Deus, tá? Porque Deus resolveu não trazer chuva à terra, a colheita não estava acontecendo, Davi consulta o Senhor e fala, por que não está tendo prosperidade? Porque vocês estão em falta com os gibeonitas, mas Saul mandou matar os gibeonitas. Aí ele pergunta para os gibeonitas, qual a reparação? Eu quero todos os principais de Saul para eu poder matar. Davi foi lá e entregou. Isso me choca. Eu olho para esse texto e falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Tem coisas que para a gente é difícil a gente entender. Mas quando Paulo fala que o evangelho por ele pregado não é o evangelho recebido de homem algum, mas é o evangelho revelado por Jesus Cristo, ele está falando daquela revelação especial. Daquele momento onde você bate o olho no texto e Deus te ilumina. Deus fala profundamente ao teu coração. Deus fala profundamente à tua alma. É que você está tendo experiência com Deus. É o evangelho que nenhum homem pode ensinar. É aquela revelação especial que ninguém é capaz de falar para você. Somente o próprio Deus revelado na Sagrada Escritura pode te iluminar e pode demonstrar realmente a verdade. É desse evangelho que Paulo está falando. E quando a gente recebe essa palavra, a transformação ela acontece de fato na nossa vida. Deus nos modifica, Deus nos altera, Deus nos reforma através da sua palavra. E ele vai continuar o seu argumento no versículo 13. Ele vai dizer, porque vocês ouviram de qual não foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la.
e na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. A gente está falando de uma pessoa que antes da sua conversão não tinha experiência nenhuma com a fé cristã. Você pode dizer o seguinte, a mudança que o do outro lá é a mudança de Araque, que ele já está na igreja mesmo, ele já está recebendo a palavra, ele já está tendo contato com a palavra. Agora, este daqui, ele era perseguidor da palavra. Ele era inimigo do povo de Deus. Ele tinha prazer em matar os cristãos. Ele tinha um zelo fervoroso, ele era um fanático. Ele vai dizer que ele se destacava entre os jovens da sua idade pelo seu zelo. Ele era extremamente devotado para a sua causa, e a sua causa era matar e perseguir os cristãos. A causa de Paulo era eliminar a propagação do evangelho. Paulo era um ferrenho inimigo de Cristo. Ele odiava Cristo. Ele acreditava que a missão da sua vida era destruir a mensagem de Cristo. E ele se empenhava profundamente para isso. Ele dedicava toda a sua vida, toda a sua história, toda a sua força, todo o seu intelecto para perseguir a igreja de Deus. Era este homem que Paulo representava. Porém, um dia, pela graça e misericórdia de Deus, Jesus apareceu para ele e o perguntou: Paulo, por que você me persegue? O próprio Jesus, após a sua ascensão, aparece para Paulo e revela o evangelho a Paulo, ilumina a mente de Paulo. Versículo 15. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, ou seja, lá na eternidade, antes de ser nascido, ele já havia sido predestinado para ser quem ele era, achou por bem revelar seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios. Então, toda experiência com Deus, meus irmãos, ele é resultado de um chamado gracioso e irresistível. Porque nós só teremos experiência com Deus a partir do momento que ele dispensar graça na nossa vida e que ele nos chamar de forma irresistível. Porque a partir do momento que Deus resolve comunicar conosco, a partir do momento que Deus resolve ter experiência conosco, que é sempre uma ação de Deus, o princípio está em Deus, é Deus que escolhe fazer isso. A partir do momento que ele determina essa ação, ele nos chama de forma irresistível. A gente não pode resistir. Assim como Paulo teve a nuvem que encobria a sua mente e a sua alma dissipada, e ele passou a ver as verdades claramente. E a ele restou-se somente uma opção, livre e voluntária, render-se ao evangelho. Então, toda experiência com Deus é resultado de um chamado de Deus, de uma graça de Deus e de um chamado irresistível de Deus. Posso citar alguns exemplos para vocês aqui. Pessoas que eram escravas de vício, do jogo e da bebida, foram rendidas a Cristo e hoje têm as suas vidas transformadas. Resultado de uma experiência com Deus. Casamentos que estavam destruídos. Um já dormia no sofá, outro dormia no quarto. Não tinha mais intimidade. Casamentos que só faltava ir para o cartório e encerrar o casamento. Mas aí o casal participa de um encontro, participa de um curso, participa de uma ação evangelística, e esse casamento milagrosamente é restaurado, é fruto de uma experiência com Deus. Pessoas que estavam prestes a cometer suicídio, pessoas que queriam se matar, pessoas que não viam mais razão na sua vida, pessoas que nessa época de final do ano tem muitas, né? Que estava prestes a se jogar do viaduto. Inclusive, essa semana não, mês passado, quase que eu presenciei uma cena de suicídio aqui em cima desse viaduto, tá? Daquele viaduto ali dentro da Dutra. Pessoas que estavam prestes a tirar a sua vida. Mas Deus agiu de graça e misericórdia
E através de uma experiência profunda com Ele, essas pessoas tiveram a sua mente transformada e reconquistaram a sua alegria de viver. Pessoas que passaram por traumas profundos. Pessoas que foram traumatizadas na sua infância. Foram traumatizadas nas suas relações. Mas através de uma experiência profunda com Deus, tiveram a sua alma curada. Meu irmão e minha irmã, você quer ver mudança na tua vida? Você quer que o ano de 2026 seja um ano diferente para você? Busque ter experiências com Deus. Tenha experiências com Deus. Porque quando a gente busca ter essas experiências, quando a gente é impactado com a palavra, quando a gente é ferido, quando a gente é sacudido. Porque, meus irmãos, vamos olhar para o exemplo de Paulo. Paulo, ele foi quebrado. Quando Jesus aparece para Paulo, quando Jesus ele se revela a Paulo, Paulo é jogado no chão. Paulo é posto cego. Paulo é dilacerado, ele é desconstruído. Jesus fere a alma de Paulo de uma maneira tão intensa que fala assim, ó, a partir de agora você será completamente transformado. As tuas convicções, elas serão jogadas no lixo. As tuas convicções não servem mais. Quando nós temos uma mudança, uma experiência profunda que provoca uma mudança significativa na nossa vida, as nossas convicções, elas são postas de lado e o que permanece são as convicções de Cristo. E essas convicções provocam em nós o sentimento de mudança, o sentimento de abandonar as velhas práticas, abandonar aquilo que impede a manifestação da mudança estabelecida por Deus. É abandonar tudo que faça com que a gente, que sirva como de trave, que sirva de trava para as nossas experiências com Deus, para que a gente viva o sobrenatural de Deus. E quando a gente abandona isso, a gente desenvolve hábitos coerentes com aquilo que Deus revelou para a gente. Meu irmão, se Deus revelou para você, se Deus está tocando no teu coração para abrir a tua casa, para fazer uma obra missionária, é lá que a mudança se estabelecerá de forma contundente. Se Deus está tocando no teu coração para você ser mais dedicado à obra de Deus, é nessa dedicação, é no serviço da assistência aos santos, que Deus desenvolverá dons espirituais para poder aperfeiçoar a tua vida. É na manifestação da graça de Deus, é na maneira como Deus age, é nas experiências que nós temos com Deus, que nós teremos uma verdade. Nós vamos vivenciar o sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Nenhuma experiência nos transforma profundamente quanto o sacrifício de Jesus na cruz. Você pode fazer curso de especialização, você pode tomar o remédio que for, pode fazer a plástica que for, pode ter o dinheiro que tiver, mas nós só seremos transformados e modificados completamente se a nossa relação tiver diretamente ligada àquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Porque se nós não tivermos essa ligação, essa mudança, ela não acontecerá. Então, em primeiro lugar, não há transformação verdadeira fora da ação do Evangelho, porque para que essa transformação aconteça, nós precisamos ter experiência com Deus. Mas Paulo ele vai dizer que ele não teve somente experiência com Deus, mas ele também teve experiência com a palavra. Porque aqui no versículo 16, ele vai dizer, na parte final do versículo, ele vai dizer o seguinte. Vou ler o versículo 15 para a gente ter o contexto. Mas quando Deus que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Ou seja, ninguém poderia afirmar que o evangelho pregado por Paulo era um evangelho falso. Era um evangelho desenvolvido por ele mesmo, porque ele não consultou ninguém. Ele não foi consultar ninguém. Versículo 16, 17.
nem fui a Jerusalém para me encontrar com que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Sabe o que Paulo faz? Ele vai para o deserto. Ao invés dele ir buscar informação com as pessoas que pertenciam à fé, ele vai para o deserto. E lá no deserto ele tem experiências profundas com a palavra de Deus. Ele vai para um lugar inabitável e fica naquele lugar no período de aproximadamente 3 anos, não se sabe ao certo, mas entre 1 e 3 anos ele fica naquele lugar, recebendo revelações diretas de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a mudança, ela só vai acontecer de fato na nossa vida se nós tivermos experiência com Deus, mas essa experiência ela precisa redundar numa experiência com a palavra. Porque não adianta nada nós termos experiência com Deus e nós não termos experiência com a palavra. Porque Paulo ficou lá no deserto tendo experiência com a palavra, refletindo sobre tudo aquilo que ele havia aprendido. E Jesus Cristo comunicando diretamente com ele. Jesus Cristo falando profundamente ao seu coração. Ele adquirindo experiência, buscando entendimento nas verdades de Deus. Meus irmãos, nós só vamos conseguir uma mudança que vai transformar e libertar completamente a nossa vida se nós tivermos uma experiência profunda e verdadeira com a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos liberta. Paulo ele foi libertado pela palavra de Deus. Porque Jesus, vamos pensar a cena aqui. Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Ele teve aquela experiência. Logo a seguir, ele passa um tempo em Jerusalém, depois ele volta para Damasco e depois ele vai para o deserto. Ele é uma pessoa ignorante na fé. Ele não conhece os preceitos do evangelho. E ao ir ao deserto, ele tem uma revelação, ele tem um momento de intimidade profunda com Deus, onde Deus revela a sua palavra. Onde a palavra de Cristo é revelada a ele. E ali ele tem contato com as verdades do evangelho. Então essa verdade ela só vai se fazer eficaz na nossa vida a partir do momento que nós tivermos uma revelação, uma iluminação vindo da Sagrada Escritura. Aí você pode me perguntar assim, mas pastor, Paulo ele estava no deserto e Jesus falava com ele diretamente. Meu irmão, Jesus fala diretamente comigo e com você todo dia. É só a gente olhar para a Sagrada Escritura. E como que essa experiência com a palavra ela pode modificar a nossa vida? Tem alguns exemplos para poder compartilhar com você. Pessoas que leem a Bíblia diariamente, que têm rotina de leitura bíblica e são aperfeiçoadas através das suas devocionais. Pessoas que separam um momento com Deus. Nesse final de ano, a gente tem a tendência, porque a gente tem muito evento, a gente tem a tendência de relaxar um pouco da nossa relação com Deus. Quer ver o maior desafio que nós temos? Nós irmos para uma casa de praia em janeiro e ler a Bíblia de maneira rotineira. Porque a nossa rotina está toda bagunçada. Então a gente acaba fazendo um monte de coisa e aquele momento que a gente tem que separar para poder ler a palavra de Deus, a gente acaba colocando em segundo plano. Então essa experiência com a palavra, essa mudança que vem através da palavra, ela vem através de rotina. Ela vem através do estabelecimento de uma rotina de leitura da Sagrada Escritura. Ela vem também através da participação de grupos de estudo bíblico. Pessoas que participam de grupos de estudo. Pessoas que procuram formações teológicas. Pessoas que procuram se aprofundar na palavra de Deus, fazer um curso na internet, aí tem um monte, aí, R$50. R$50, o cara faz um curso bom na internet, por módulo, para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Pessoas que consumem conteúdos na internet, conteúdos que sejam conteúdos bons, para poderem ser aperfeiçoadas na palavra. E essa experiência com a palavra, ela só se dará a partir do momento que nós nos gerarmos. Nós tivermos um momento para ouvir a voz de Deus.
para poder experimentar, praticar e propagar a palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos ouvindo muitas vozes. O nosso Instagram, minuto após minuto, traz um monte de informação para a gente, das mais variadas possíveis. Mas eu creio que pela graça e misericórdia de Deus, Deus está nos convidando nessa manhã para a gente poder ouvir a sua voz. E a gente só consegue ouvir a voz de Deus a partir do momento que a gente mergulha na palavra de Deus. E assim a gente vai ter experiência com a palavra. E essa experiência, ela se dará também a partir do momento que a gente se envolve intensamente, profundamente, dentro da dinâmica de discipulado. Quando a gente se envolve nas coisas da casa de Deus. Quando a gente resolve servir a Deus. Quando a gente resolve buscar a Deus. Quando a gente resolve na nossa vida não ter mais uma prática de ignorância, mas uma prática que seja uma prática iluminada e uma prática onde a gente desenvolva habilidades e competências para o serviço na casa de Deus. Assim, essa mudança, ela se dará de fato na nossa vida. Então, Paulo ele vai dizer que a sua transformação é resultado de uma experiência com Deus, é resultado de uma experiência com a palavra, mas também é resultado de uma experiência com a missão. Ele vai enfatizar aqui no versículo 18. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. Por que ele foi para Jerusalém? Ele queria conversar com Pedro. Ele foi lá e falou assim, bom, quem é o líder da igreja? O líder da igreja era Pedro. Ele havia recebido tanta coisa de Deus que ele foi conversar com Pedro e ao conversar com Pedro, aquilo que ele pensava sobre o evangelho atestava com aquilo que Pedro pensava também. Ou seja, ele não estava maluco. A experiência que ele teve com Deus não era uma experiência esquizofrênica. Era uma experiência real e verdadeira atestada por outras pessoas. 19. E não vi outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor, porque os outros apóstolos provavelmente estavam em missão fora e somente Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, estava presente. Ora, a respeito dos 20, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Ele não precisava acrescentar nada às verdades que ele havia proferido. Não precisava acrescentar nada, não precisava florear nada. Simplesmente ele estava relatando aquilo que aconteceu. 21. Depois fui para regiões da Síria e da Sicília. Aí você fala assim, por que Paulo está falando aqui que ele foi para a Síria e para a Sicília? Por que ele colocou essa informação? Porque na Síria, na região da Síria, ficava a cidade de Damasco. Paulo morava, tinha residência em Damasco. E na Sicília ficava a cidade de Tarso, que era a cidade de nascimento de Paulo. Então, quando Paulo resolve partir para a missão, ele vai ao encontro dos seus conhecidos. Ele vai para a região onde as pessoas o conheciam. Meu irmão e minha irmã, a nossa missão urbana, ela é estabelecida a partir do momento que as pessoas que não nos conhecem enxergam o evangelho na nossa vida. Aí a missão está acontecendo. Porque eles tinham estratégia aqui, quando eles iam para o campo missionário. Primeiro eles procuravam um lugar de oração, onde as pessoas piedosas estavam. Depois eles iam para a sinagoga, onde os judeus estavam, e depois eles partiam para os gentios, ou seja, eles estabeleciam ponto de contato com pessoas conhecidas. Essa missão é resultado diretamente da relação que nós temos com o próximo. E essa experiência com a missão, ela provoca um testemunho de transformação. Eu citei na semana passada aqui, brevemente, mas foi um testemunho que tocou muito meu coração essa semana, falou muito o meu coração essa semana. Então eu quero voltar, eu quero falar de novo sobre aquilo que a gente conversou. Isso tem falado muito no meu coração esses dias,
em relação à experiência com a missão, que é o caso da conversão daquele homem que antes era um dos maiores pais de santos da Baixada Fluminense e foi convertido pela graça de Deus na Igreja Cristã Nova Vida lá no Belmonte. Estartelando meu coração a semana toda. Por quê? Um homem que estava perdido. Um homem que agia para o mal. Um homem que estava sob o domínio do mal. E um dia, uma igreja plantada naquele lugar, a sua filha resolve participar de um grupo da igreja. Aquela família liberta. Aquelas pessoas são salvas. Aquele que antes era um dos maiores centros espíritas da Baixada Fluminense, em tamanho e quantidade de pessoas que frequentava, é fechado. Pais de santo famosos, que eu não vou citar o nome aqui, mas famosos na mídia, procuram ele e perguntam: como você conseguiu? Eu quero sair, não consigo. Como você conseguiu? E o testemunho que ele dá é o seguinte: eu consegui sair porque Jesus me libertou. Porque Jesus me salvou. E eu joguei tudo fora. O centro espírita foi fechado. No dia do batismo daquele homem, uma igreja chegou na porta da Igreja Cristã Nova Vida no Belmonte, com a maioria dos seus membros, começaram a profetizar, falar em línguas estranhas e dando glória a Deus, porque diziam: nós estamos orando 30 anos pela conversão dessa família, para que esse centro espírita seja fechado. E aquele centro espírita foi fechado. Não obstante, uma menina que foi criada naquela igreja, que praguejava aquela família, porque na hora do culto o tambor estava batendo, na hora do culto havia manifestações demoníacas naquele centro espírita, uma menina que praguejava aquela família, que foi morar na região sul do país, alguém pega o telefone e liga para a menina e fala assim: ô moça, sabe aquela família que você praguejava? Sabe aquelas pessoas que você dizia que eram demoniadas, que não eram mais perdidas? Elas foram salvas, agora o centro de espírita fechou. Elas estão na igreja. Elas foram mudadas e transformadas pelo evangelho. Aquela menina, ela, que agora já era uma mulher, né? Que antes era uma menina, agora já é uma mulher. Ela se derrama em lágrimas. Estava afastada da igreja e naquele momento ela resolve retornar aos braços do Senhor. A experiência com a missão, ela transforma a nossa vida de maneira avassaladora. Porque somente o evangelho é capaz de transformar, ou melhor dizendo, é capaz de provocar mudanças, que sejam mudanças reais na nossa vida. É a ação do evangelho que vai nos transformar completamente. Eu não sei você, mas eu quando me deparo com isso, que é uma coisa que está martelando na minha cabeça a semana toda, e eu pensei até não falar, que eu falei semana passada, mas eu vou falar. Isso me dá coragem. Coragem para continuar. Coragem para ir adiante. Mesmo que você esteja enfrentando desafios duríssimos, tenha coragem. Que Deus quer te usar no campo missionário para poder alcançar vidas. Deus quer fazer através da tua experiência com a missão, através da tua experiência com o evangelho, Ele quer alcançar outras pessoas para que o nome dele seja glorificado. Porque quando nós temos a consciência dessa experiência, a gente procura promover ações para que o evangelho seja pregado e Deus seja glorificado. Porque Paulo vai encerrar no versículo 24 dizendo o seguinte, 23, ouvindo somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Meu irmão, o meu desejo de todo o coração, de toda a minha alma, é que nesse ano de 2026, a minha e a tua vida seja objeto da glória de Deus. Que pessoas possam glorificar a Deus através da nossa vida. Que a nossa vida seja uma expressão da glória de Deus. Que as mudanças que Deus venha a provocar na nossa vida sejam mudanças tão intensas, mudanças tão profundas, que a gente possa cada dia ter a nossa experiência com Deus fundamentada. A nossa relação com a palavra é cada dia mais intensa,
para que Deus seja glorificado através daquilo que Ele resolveu fazer na minha e na tua vida. Abre o teu coração e diz para Deus assim: estou aqui, meu Pai. Me usa nesta missão da maneira que o Senhor quer me usar, porque eu sei que o Senhor será glorificado. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus.